E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa com vocês? Estamos de volta aqui para mais um videozinho no canal. Vídeo de hoje é que a gente vai passar a régua definitiva na janela de transferências do mercado do futebol europeu, mercado de verão para a temporada 2024-2025. Nesse vídeo aqui a gente vai passar pelos principais clubes ali que eu selecionei, das 5 principais ligas de Europa, porque senão esse vídeo ele vai ficar gigantesco e eu não quero que fique um vídeo gigantesco. Então eu selecionei só alguns clubes ali específicos para a gente dar uma olhada em quem chegou, em quem saiu, e no final do vídeo a gente vai fazer um apanhadão para conferir quais foram as contratações mais caras, as que custaram mais dinheiro nesse mercadão de verão 2024-2025. Simbora! A gente abre aqui com o nosso Paris Saint-Germain, que eu peguei ali da liguinha pra gente dar uma olhada. Lembrando que o PSG perdeu o Kylian Mbappé, então precisava de reforços, né, nesse mercado. E a gente tem aqui uma boa quantia gasta, né? Eles trouxeram o Désiré Doué, que era destaque do Hans, da Ligue 1. William Pacho, zagueiro do Frankfurt, os dois jovens, né, como vocês podem ver, 19 e 2 anos de idade. E esse goleiro aqui, que obviamente não chega para ser o principal goleiro, Matvei Savanov, que veio do Krasnodar. Sinceramente, não é um jogador que eu conheça. Mas, obviamente, a principal contratação do Paris Saint-Germain foi o João Neves, que veio do Benfica. Inclusive, foi a contratação mais cara, né? Que vocês podem ver aqui, 59, quase arredondando 60 milhões de euros, vai. O João Neves era um dos meio-campistas mais talentosos da faixa etária dele ali no futebol europeu. Era um cara que eu tinha certeza absoluta que mais cedo ou mais tarde iria sair do Benfica, né? Porque o Benfica, geralmente, quando consegue ter esses grandes talentos, eles acabam vendendo. E sempre por uma boa quantia. Eu acho que 60 milhões de euros, sinceramente, pode acabar se tornando uma barganha pelo João Neves, porque ele é um jogador muito talentoso. Eu acho que esse cara, questão de tempo, ele vai se tornar titular absoluto da seleção de Portugal. É um jogador muito bom e já chegou começando muito bem no Paris Saint-Germain, dando várias assistências. Essa aqui, com toda certeza, é a contratação mais cara. O Désiré Doué também é uma boa, né? Um jogador de ataque, é um ponta esquerdo, cara que joga na mesma, digamos, na mesma posição, na mesma função que o Kylian Mbappé jogava. Então chega ali não para ser titular, mas para compor elenco, para ser uma opção interessante. E em termos de saídas, né, eles tiveram essa daqui. Manuel Ugarte, que foi lá para o Manchester United. Ekitike, vendido para o Frankfurt. Kylian Mbappé saiu a custo zero. E vários outros jogadores aqui também deixaram o clube a custo zero ou por empréstimo, né? Vocês podem ver aqui vários empréstimos. O Carlos Soler foi emprestado. O Gabriel Moscardo, né, que foi contratado lá do Corinthians, foi emprestado. O Renato Sanches foi emprestado para o Benfica, meio que fazendo parte da negociação pelo João Neves. Então, de maneira geral, esse foi o mercado do Paris Saint-Germain. Um mercado modesto, né? A gente se acostumou a ver mercados mais badalados do PSG, mas a grande verdade é que, desde aquela janela de 2021-22, aquela que chegou Messi, Sérgio Ramos, Hakimi, Donnarumma, o PSG tem sido mais contido nas janelas de transferência. Eles têm mirado mais em contratar jogadores que não tenham esse quê de astro, esse estrelismo que esses caras que vão para o PSG geralmente têm. Eles mudaram completamente o perfil de contratações, ainda seguem gastando uma grana boa, né? Por 60 milhões de euros, 50 milhões, 40 milhões, 20 milhões, é uma boa quantidade gasta, mas comparado ao que a gente se acostuma a ver do PSG, não é tanto assim, né? Vamos agora para a Itália, vamos falar aqui dos principais clubes da Itália. A gente tem o Milan, que fez essa janela aqui, trouxe o Youssouf Fofana do Mônaco, um volante bem interessante, né? Já foi convocado para a seleção francesa, um jogador de qualidade. Pavlovic, zagueiro, vindo do RB Salzburg. Emerson Royal, grande Emerson Royal, lateral direito, já convocado para a seleção brasileira também. É um cara que chegou a ser do Barcelona, jogou no Real Betis, estava no Totão da Massa e agora chega no Milan. Trouxeram o Alex Mendes, aí, lateral esquerdo, que estava na base do Real Madrid. E, obviamente, a principal contratação, o nosso grandíssimo jogador, o grande atacante Álvaro Morata. Chegou aí, deixou o Atlético de Madrid após uns bons anos, né, para reforçar o Milan. O Morata, com seus 31 anos de idade, vem de ser campeão da Europa pela seleção da Espanha. É bem verdade que ele só fez um gol na competição, mas enfim, é um jogador que pode ajudar o Milan na temporada. Fez gol na estreia, se machucou, no momento está lesionado, então não está conseguindo ajudar muito bem o Milan. Eles também contrataram o Tammy Abraham por empréstimo da Roma, então é mais um atacante aí que chega para reforçar a equipe do Milan. Em termos de saídas, o que a gente teve aqui? O Charles de Ketelaere deixou o Milan em definitivo, né? Ele já estava emprestado ao Atalanta e agora foi comprado de vez para o Atalanta. Eu acho uma pena que o Milan não tenha conseguido aproveitar ele, porque eu acho que é um jogador interessante, de boa idade, tem só 23 anos. O Krunic aí também deixou, foi lá para o Fenerbahçe, e outros jogadores aqui foram emprestados ou deixaram o clube a custo zero. Então temos aí contratações de valores bem modestos, né? Fofana custou 20 milhões de euros,
Pavlovic custou 18 milhões de euros, Emerson Real 15 milhões, Álvaro Morata 13 milhões e o Gimenez apenas 5 milhões. É uma janela bem modesta do Milan, né? Gastou 71 milhões de euros, vendeu 33 milhões de euros, teve um balanço negativo de 38 milhões de euros. Só para complementar, porque eu esqueci de passar essa informação aqui no PSG, eles gastaram 169 milhões de euros, venderam 66 milhões de euros e tiveram um balanço negativo de menos 103 milhões de euros na janela. Partimos aqui então agora para nossa Juventus. Vamos falar da Juventus primeiro. A Juventus teve aí algumas chegadas bem interessantes, tá? O Theon Koopmeiners, meio-campista da Atalanta, né? Foi destaque da Atalanta na temporada passada, a Atalanta que venceu a Europa League, foi contratado aí por 54,7 milhões de euros. Douglas Luiz, que era um dos melhores jogadores ali do Aston Villa, tinha feito uma temporada 23-24 brilhante, foi contratado aí por 51,5 milhões de euros, mais um meio-campista. Khéphren Thuram, irmão do nosso grande Marcos Thuram, filho do nosso grande Lilian Thuram, veio do Nice por 20 milhões de euros, né? O Khéphren aí, 23 anos de idade, jogador bem jovem. Esse Juan Cabal aqui veio do Hellas Verona por 12 milhões de euros. E a gente também tem aqui alguns empréstimos aí que a Juventus conseguiu pegar, né? O Nico Gonzalez veio da Fiorentina emprestado. O Francisco Conceição veio do Porto emprestado. O Di Gregório veio do Monza emprestado. E o Pierre Kalulu veio do Milan emprestado, né, cara? Uma boa janela aí de maneira geral. Da nossa grandíssima Juventus, está começando um novo trabalho aí com o Thiago Motta e já está começando bem, né? Fizeram 7 pontos nas 3 primeiras rodadas da Série A. Em termos de saídas, eles tiveram essas aqui. Solé foi vendido para a Roma por 25 milhões. Huijsen foi vendido para o Bournemouth por 15 milhões. Ilian Júnior vendido para o Aston Villa por 14 milhões. Moiskin, que já estava na Juventus há bastante tempo, foi vendido para a Fiorentina por 3 milhões. E o Federico Chiesa acabou sendo vendido, né? Estava aí no fim do seu contrato, então a Juventus tinha que vender, se não quisesse perder ele de graça. Foi vendido para o Liverpool por 12 milhões de euros, De Winter vendido para o Genoa por 8 milhões, Barrenetxea vendido para o Aston Villa por 8 milhões, e o Caio Jorge foi vendido aí para o Cruzeiro, que é a negociação para o clube do Campeonato Brasileiro, foi vendido por 7 milhões de euros. A gente também teve aqui algumas saídas a custo zero, por exemplo, o Alexandro, né, finalmente deixou a Juventus depois de muitos e muitos anos jogando por lá, e assinou com o Flamengo, e outras saídas aqui por empréstimo também. Balanço aqui da nossa grandíssima Juventus, gastaram 162 milhões de euros, venderam 103 milhões de euros, tiveram um balanço total de menos 59 milhões de euros. Um bom mercado da Juventus, na minha opinião. Trouxeram alguns jogadores bem interessantes aqui, principalmente o Koopmeiners e o Douglas Luiz, que chegam para dar um reforço legal no meio-campo da Juventus. Chegamos aqui na Inter de Milão, então, para fechar aqui com a Série A, o principal clube da Série A hoje, que é a Inter, né? São os atuais campeões e são os favoritos para vencerem mais uma vez. Tiveram aqui a contratação em definitivo do Fratesi, que já estava por lá, 29 milhões de euros. Giuseppe Martins, goleiro, veio do Genoa para compor o elenco ali por 3 milhões de euros. Carlos Augusto, contratado em definitivo também do Monza, já estava por lá por 13 milhões de euros. Arnautovic, aí contratado em definitivo também por 8 milhões de euros. Aqui algumas contratações da Juventus, da Inter, que não necessariamente são novos reforços, né? Porque esses caras já estavam lá por empréstimo, Fratesi, Carlos Augusto, Arnautovic, eles apenas confirmaram as contratações. A gente também teve as chegadas aí como agente livre, né? Zielinski, que estava no Napoli, acabou o contrato, assinou como agente livre com a Inter, e o Mehdi Taremi, que estava no Porto, acabou o contrato, assinou como agente livre com a Inter. E em saídas a gente não teve nenhuma saída muito importante assim, né, cara? Alguns jogadores aqui vendidos por bem pouco, 4 milhões de euros, 2,5 milhões de euros, alguns empréstimos, nada demais. Acho que a mais famosa aqui, as mais famosas, né, o Alexis Sanchez e o Quadrado, acabou o contrato, a Inter não renovou, o Sanchez foi para a Udinese e o Quadrado foi para a Atalanta. Balanço geral do mercado da Inter, gastou 70 milhões de euros, vendeu 13 milhões de euros, balanço de menos 56 milhões de euros. O mercado bem ok da Inter, né? Confirmou contratações ali de jogadores que estavam emprestados. Teve duas chegadas interessantes aqui, Zielinski e Taremi, são jogadores que podem compor bem o elenco e vieram como agentes livres. Vamos para a Alemanha agora, primeiramente falando do atual campeão da Bundesliga, o nosso grande Bayer Leverkusen, que não precisou se reforçar tanto porque eles não tiveram grandes perdas, né, cara? Acho que o Bayer Leverkusen teria sido mais ativo no mercado se eles tivessem perdido ali alguns dos seus principais jogadores, mas não. Frimpong ficou, Grimaldo ficou, Wirtz ficou, Boniface, Xhaka, Jonathan Tah, essa galera aí acabou ficando, então não precisava tanto assim no mercado. De qualquer forma, eles foram ali na Ligue 1, trouxeram o atacante Martin Terrier, que estava no Hans por 20 milhões de euros, trouxeram o meia Alex Garcia do Girona por 18 milhões de euros,
E o zagueiro Belocian, do Hans, por 15 milhões de euros, e também assinaram por empréstimo com o lateral direito Nordi Mukiele, que eu acho que chega para ser uma opção ali quando precisarem descansar o Frimpong. E também aqui em termos de saídas, quem foi que saiu? O Lodek, que era um atacante reserva aí, foi vendido para o Hoffenheim por 18 milhões de euros. O Kosono foi emprestado à Atalanta por 5 milhões de euros. Eu acho que esse empréstimo aqui foi bom para o Bayer Leverkusen, porque o nosso querido Kosono, olha, era um dos caras que mais cagava o pau na temporada passada em alguns jogos importantes, viu? Também tiveram aqui algumas outras vendas bem modestas, aqui por valores bem pequenos, alguns empréstimos. De maneira geral, como eu falei, nenhuma grande perda. Eu acho que de todos esses caras aqui, cara, a principal perda foi o Josip Stanisic, né, que era uma boa opção ali, jogava zagueiro, jogava de lateral, que acabou sendo devolvido ao Bayern de Munique. Ele estava só emprestado ao Bayer Leverkusen. Balanço total do nosso querido Bayer 04, gastaram 53 milhões de euros, venderam 31 milhões de euros, balanço de menos 21 milhões de euros, todo mundo até agora com balanço negativo. Saímos então do Bayer Leverkusen e vamos para o BVB, o nosso querido Borussão da Márcia, que também fez um mercado bem ok, né, cara? Como vocês podem perceber, a janela não foi lá tão movimentada não, cara. Muita gente aí comentou, eu cheguei a comentar no primeiro vídeo, né, que eu sempre faço 2 vídeos de janela. No primeiro vídeo eu falei que a janela tava meio fraca, e de fato ela acabou se confirmando meio fraca. O Borussia Dortmund contratou então o centroavante Maximilian Bayer, do Hoffenheim, por 28 milhões de euros. O nosso querido Valdemar Anton, do Stuttgart, por 22 milhões de euros, aí, zagueiro. E o principal, né, o Serhou Guirassy, que vem de uma temporada fantástica no Stuttgart, foi vice-artilheiro da Bundesliga, meteu, se não me engano, 30 gols ao todo na temporada 23-24 pelo Stuttgart, chegou aí por 18 milhões de euros. É um jogador que ainda não tem 30 anos de idade, ainda tem uns aninhos legais aí pela frente. Ele é, por enquanto, um One Season Wonder, né, que é um jogador que a carreira inteira dele é nada demais, e aí do nada ele faz uma temporada impressionante. Por enquanto ele é isso, caso ele não consiga repetir o desempenho dele na temporada anterior daqui para frente. Então, de maneira geral, 18 milhões de euros, eu acho que valia a tentativa, né, considerando que o Borussia Dortmund chegou a perder alguns atacantes ali, o Füllkrug foi para o West Ham, o Sebastian Haller também saiu, então acho que precisava trazer o Guirassy. Pascal Gross, um meio-campista bem interessante ali, estava no Brighton, é um cara que já tem idade avançada, mas eu acho que pode ajudar o BVB especificamente nesta temporada 24-25, chegou por apenas 7 milhões de euros. E eles também pegaram por empréstimo o Ian Couto, né, que pertence ao Manchester City, foi emprestado ali ao BVB, um cara que foi destaque do Girona na temporada passada, jogou muito bem no Girona, então acho que foi um bom pescado aí do BVB neste mercado. E em saídas eles tiveram o Füllkrug, vendido para o Aston Villa por 27 milhões, esse Roth aqui, jogador jovem, vendido para o União Berlim e tal, nada demais. A mais destacada de todas elas aqui é, obviamente, a perda do Marco Reus, né, que encerrou o contrato e deixou o Borussia Dortmund para jogar nos Estados Unidos. A gente também teve aqui o Youssoufa Moukoko, né, que chegou a ser considerado uma das principais promessas, uma das principais joias do futebol europeu quando surgiu. Acabou agora, perdeu um pouco de espaço, foi emprestado para jogar a temporada no Nice. E eles também perderam o Mats Hummels, que encerrou o contrato do BVB, não renovou, e até agora ele está sem clube, está como agente livre. O Ian Madsen, que estava emprestado ao BVB e acabou sendo vendido pelo Chelsea ao Aston Villa, e o Jadon Sancho, que também estava emprestado ao BVB e agora está emprestado ao Chelsea. Esse foi o mercado do BVB. Gastaram 80 milhões de euros com compras, venderam 33 milhões de euros, balanço negativo de menos 46 milhões de euros. Lembrando que o BVB também tem um novo treinador, né? O nosso grande aqui, o Nuri Sahin, foi contratado aí para substituir o Edin Terzic, que estava comandando a equipe na temporada passada. E por fim aqui, o poderoso Bayern de Munique, o principal clube do futebol alemão, teve um mercado aí movimentado, porque eles também tiveram a chegada de um novo treinador, né, o Vincent Kompany, substituindo o Thomas Tuchel. A principal contratação aqui logo de cara, Michael Wallace, um dos destaques na Premier League passada, ali jogando no Crystal Palace, foi comprado pelo Bayern de Munique por 53 milhões de euros, um negócio que eu considero muito bom. O Wallace é muito bom jogador. A gente viu não apenas no Aston Villa, mas também quem assistiu às Olimpíadas, né, estava jogando pela seleção francesa nas Olimpíadas e jogou muitíssimo bem, 53 milhões de euros, jogador de apenas 22 anos de idade, pode jogar na ponta, pode jogar pelo meio, é um cara muito talentoso. Eu acho que vai ainda jogar muita bola nesse time do Bayern de Munique. João Palhinha, que era um cara que o Bayern já estava namorando há muito tempo, né? Chegou a quase contratar ele na janela de inverno da temporada passada. Finalmente agora foi assinado. É um volante muito bom, português, estava jogando no Fulham, 29 anos de idade, foi comprado por 50
milhões de euros, uma contratação um pouquinho cara para a idade dele, mas eu acho que valia o investimento. O Palhinha é muito bom jogador e o Bayern precisava de um volante dessa característica. Também trouxeram o zagueiro Hiroki Ito, que estava lá no Stuttgart, que perdeu vários jogadores, né, pelo que a gente está vendo aqui. 23 milhões de euros. Quem mais aí? Contrataram o Brian Saracosa em definitivo, né, que já estava lá no Bayern de Munique emprestado por 13 milhões de euros. O Armindo Sibi, que veio do Greuther Fürth, né, jogador jovem e tal. E assinaram aí em custo zero com o Eric Dier, que estava emprestado ao Bayern de Munique até o final da temporada. Terminou a temporada, eles contrataram ele em definitivo. O que mais aqui que a gente teve de saídas no Bayern de Munique? O Matthijs de Ligt foi vendido para o Manchester United. O Mazraoui foi vendido para o Manchester United. O Malik Tillman foi vendido em definitivo para o PSV, porque ele já estava emprestado ao PSV para a temporada passada. E também tiveram aqui jogadores emprestados. O próprio Brian Zaragoza, que acabou de chegar, já foi emprestado de volta para a La Liga. E outros jogadores aqui também saindo do Bayern de Munique, mas sem muito destaque. O principal deles eu acho que é o De Ligt. Eu acho que esse cara era bom zagueiro. É uma pena que o Bayern de Munique não tenha aproveitado tanto ele, vendido aí por 45 milhões. O balanço total do mercado do Bayern de Munique: gastou 142 milhões de euros e vendeu 72 milhões de euros, tendo então um balanço aí de menos 69 milhões de euros. Um mercado modesto, mas eu acho que tranquilo pro Bayern de Munique. Eu acho que eles não precisavam de tanta gente assim, né? Especialmente considerando que na temporada anterior eles já gastaram uma bala para trazer o Harry Kane. Quem pode fazer o mercado realmente bom é você comprando na LS FootJace, a loja parceira aqui do canal. Eles estão com várias novidades por lá, camisas da temporada 24-25, como vocês podem ver aqui, do Arsenal, do Milan, da Inter, do Bayern de Munique, que a gente tá falando agora, uniforme 2, uniforme 3, esse 3 aqui tá maravilhoso. Camisa nova da Roma, coisa linda, camisa 2 do Liverpool, camisa 3 do Arsenal, camisa 3 da Juventus, uma das mais bonitas da temporada, Manchester United, Benfica, Real Madrid. Tudo de novo aí da temporada 24-25 está disponível lá na LS FootJace, você pode estar comprando. Utilizando o meu cupom de desconto, você vai economizar uma graninha e vai dar uma força grande aqui para o canal. Cupom Yuri Dantas, tudo em Caps Lock. O link para a LS FootJace está aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado e também aqui no QR Code passando aqui na tela, você pode assinar com a câmera do seu celular. Por favor, considere comprar por lá, se você for comprar as camisas aí desta temporada. Considere comprar pela LS, que você vai dar uma força bacana aqui pro canal, tá certo? Chegamos agora em La Liga. Atlético de Madrid fez um mercado muitíssimo bom. Sou suspeito para falar, mas eu gostei, né? Julian Álvares aí, a principal contratação, com certeza, uma das principais contratações da temporada inteira. Chegou por 75 milhões de euros vindo do Manchester City. Essa contratação aqui pode chegar até 95 milhões, né? Se bater todos os bônus ali, vai ser quase 100 milhões de euros. Tá tendo um começo lento, ainda não conseguiu marcar, o pessoal já tá pegando no pé, mas eu acho que completamente normal. O cara tava no City, vem pro Atlético de Madrid, tem um período de adaptação. O Conor Gallagher veio do Chelsea por 42 milhões de euros, tipo de jogador que o Simeone gosta muito, um cara que tem muito vigor físico para pressionar no alto, para correr para um lado e para o outro. Robin Lenormand chegou para reforçar a defesa, zagueiro que defendeu a seleção da Espanha na conquista da Euro 2024, zagueiro muito bom, vindo da Real Sociedade por 34,5 milhões de euros. E o Alexander Sorloth, que veio do Villarreal, foi um dos artilheiros, aí, um dos maiores goleadores da La Liga na temporada anterior, veio por 32 milhões de euros. Eles também pegaram emprestado o Amusso, pegaram emprestado da Atalanta, para ser ali goleiro reserva, e também pegaram emprestado o Clément Lenglet, que estava ali no Barcelona e chega ali para compor o elenco do Atlético de Madrid. E em termos de vendas, eles finalmente conseguiram vender o João Félix, saiu por 52 milhões de euros, lembrando que ele foi comprado por 127 milhões de euros, né? Então nem de longe conseguiu se pagar. O Samuel Morodion foi vendido para o FC Porto por 15 milhões de euros. O Álvaro Morata foi vendido para o Milan por 13 milhões de euros. E o Soyuncu, esse nome aí não dá, foi vendido por 8,5 milhões de euros. Também tivemos aqui algumas saídas por empréstimos e por fins de contrato. Mercado do Atlético de Madrid, 185 milhões de euros gastos em contratações, 93 milhões de euros vendidos, balanço de menos 91 milhões de euros. Eu acho que foi uma janela muito boa do Atlético de Madrid, conseguiu reforçar bem o ataque com o Sorloth e com o Julian Álvares, reforçou o meio com o Conor Gallagher, reforçou a defesa com o Robin Lenormand. Agora é questão de ver aí durante a temporada se consegue colocar em prática um bom time com essas contratações aqui. Chegamos aqui no nosso querido Barça, que estava com muitas dificuldades para contratar por conta da folha salarial deles, né, que não permite inscrever muitos jogadores. Então o Barça acabou fazendo um mercado bem modesto ali com o Paul Victor do Girona, né? Um cara que já chegou a pertencer ao Barcelona, né? Se eu não me engano, veio contratado aí por 2,7 milhões de euros apenas. E obviamente a grande contratação da temporada do Barcelona, que é
o Dani Olmo por 55 milhões de euros, uma baita contratação, um cara muito talentoso, que já começou muito bem, né? Já fez 2 jogos e 2 gols aí pelo Barcelona. Esse sim vai ajudar demais a equipe do Barça durante a temporada. Além de que eles tiveram aqui os principais, em termos de quantidade de reforços, né? As subidas do Barça Atlético, né? O Bernal, que é um jogador muito talentoso, infelizmente rompeu o ligamento do joelho. O Caçador, que também tem sido titular em alguns jogos aí neste comecinho de temporada. E em termos de vendas, o Barcelona vendeu esse zagueiro jovem aqui, foi vendido para o Rennes por 10 milhões. O Julián Araújo aí vendido para o Bournemouth, enfim, alguns jogadores aqui que eu não conheço muito. Esse Marco Will aqui é mais um dos 500 jogadores que o Chelsea contratou, vendido por 6 milhões de euros. Balanço geral do mercado do Barça, bem modesto, gastou 57 milhões de euros, vendeu 38 milhões de euros, balanço de menos 19 milhões de euros, um clube que também está começando um novo trabalho com o nosso grande Hansi Flick. E agora a gente vai para o Real Madrid, né, um dos clubes mais ricos, com mais poder aquisitivo, esse sim, tem espaço que sobra na folha salarial para inscrever jogadores, e o Real Madrid teve um mercado também bem pouco movimentado, até porque não precisava se reforçar tanto assim, o elenco do Real Madrid já era muito bom, né? Eles tiveram a chegada do Endrick, que já estava contratado já tinha um bom tempo, Joselu, que foi comprado em definitivo, mas depois já saiu, né, do Real Madrid. Kylian Mbappé, contratado a custo zero. O Joselu foi jogar no Qatar, se eu não me engano. Kylian Mbappé, contratado a custo zero, né? Custo zero entre aspas, porque assim, até uma coisa que eu já esqueci de falar no vídeo, porque eles colocam custo zero aqui porque o clube não teve que pagar uma taxa de transferência para outro clube. Mas não é custo zero literalmente, porque o que o Real Madrid normalmente pagaria ao PSG, por exemplo, ele paga o Mbappé. Então, né, só clarificando as coisas. E em termos de saídas, o Real Madrid teve aí o Rafa Marín, que foi pro Napoli, o Emil Latassa, o Joselu foi vendido pro Al Gharafa, enfim, nenhuma saída tão importante assim. Acho que a principal delas, o Nacho, né, que encerrou o contrato, saiu do Real Madrid, foi jogar no Al-Qadsiya, e o Toni Kroos, que se aposentou, então não tinha lá muito o que fazer. Balanço do Real Madrid, gastou 49 milhões de euros, vendeu 16 milhões de euros, um balanço de menos 33 milhões de euros, mais um mercado modestinho aí. Quer dizer, não é tão modesto assim, porque pô, os caras trouxeram o Mbappé, cara. Então, né, parada a principal contratação da janela, mas em termos de movimentação eles não fizeram muitas não. Vamos agora para a Premier League, para finalizar aqui mostrando aqui o mercado das equipes do Big Six, né? A gente tem aqui o nosso Totão da Márcia, que trouxe alguns reforços aí. Dominic Solan, que chegou do Bournemouth, né? Um cara que meteu muito gol na temporada passada. Ele que é otaku master, viciado em fazer comemorações de anime. 64 milhões de euros o Tottenham pagou o Bournemouth. Operação bem cara, cara. Aqui vocês vão perceber como as coisas na Premier League são inflacionadas. Também trouxeram aí o Art Gray, jovenzinho aí, vindo do Leeds por 41 milhões de euros. Wilson Odobert, ponta esquerda, vindo do Burnley por 29 milhões de euros. E o Lucas Bergvall, vindo do Djurgården, da Suécia, por 10 milhões de euros. Também tiveram aqui jogadores subindo. Esse rapaz aqui, Hyok Young, veio lá do Gangwon, da Coreia do Sul, por 4 milhões de euros. O mercado até relativamente caro, mas não tão badalado assim no Tottenham, né? A principal delas, obviamente, é o Dominic Solanke, uma contratação bem inflacionada por ser um cara que já estava na Premier League e que já estava desempenhando bem por lá. Em termos de vendas, eles venderam aí o Oliver Skip, foi vendido para o Leicester, o Emerson Real foi vendido para o Milan, Joe Rodon, Giovanni Lo Celso vendido para o Betis, enfim, nenhuma saída tão impactante assim. Eu acho que dá para citar aqui o Roy Berg, que estava lá no Tottenham há um tempinho, o Brian Hill, que na época foi contratado, era a expectativa que fosse uma joia, né? Enfim, nenhuma saída tão destacada assim. Balanço geral do Galo em cima da bola, vendeu 55 milhões de euros, gastou 148 milhões de euros, menos 93 de balanço para o nosso Totão da Márcia. Depois a gente sai do Tottenham, vamos pro o Liverpool, cara. Não tem muito o que dizer sobre o mercado do Liverpool não, porque ó, eles contrataram 2 jogadores. O Federico Chiesa, que veio da Juventus por 12 milhões de euros. Esse sim chega para reforçar o time. E eles também contrataram o Jorge Mamardashvili, um dos melhores, talvez o melhor goleiro da Euro 2024. Só que a questão é que o Mamardashvili não vem para o Liverpool agora. O Liverpool comprou ele, emprestou de novo ao Valência e ele só chega no Liverpool para jogar de fato na temporada 25-26. Então, de reforço mesmo, o Liverpool só tem um, que foi o Federico Chiesa, que já foi contratado na reta final da janela. Então o Liverpool quase fez uma janela de verão sem contratar ninguém, cara. Impressionante como essa janela foi fraquinha. E também tiveram aqui algumas saídas, né? Esse
Vandenberg, vendido aí pro Brentford. Fábio Carvalho, vendido pro Brentford. Adrian, goleirão aí, deixou o Liverpool a custo zero. Grande Adrian, lembra muito bem dele em 2020, do jogo contra o Atlético de Madrid. Nenhuma saída tão destacada assim do nosso grande Liverpool. Balanço geral, gastou 42 milhões de euros, vendeu 47 e finalmente a gente tem um clube com uma receita positiva, um balanço positivo de 5 milhões de euros do nosso grande Liverpool. Tá aí, ó. Como já diria o nosso grande Julius de Todo Mundo Deu Cris, se você não gastar, o desconto é maior. Saímos aqui do Liverpool, então vamos para o nosso grande Arsenal. Mais um defensor, mais um zagueiro para reforçar já a ótima defesa do Arsenal, né? Ricardo Calafiori, destaque do Bolonha, jogou a Euro pela seleção da Itália. Foi comprado por 45 milhões de euros. Mikel Merino, um meio-campista bem versátil, ali chega da Real Sociedade para reforçar o meio-campo do Arsenal por 32 milhões de euros. E o Merino tem uma particularidade que ele já chegou e se lesionou, cara. Já tá lesionado, então só deve estrear pelo Arsenal aí no fim deste mês ou então no começo do próximo. David Raya foi comprado em definitiva ali pelo Arsenal junto ao Brentford, né? Ele estava emprestado ao Arsenal para a temporada passada. Foi comprado em definitiva por 31,9 milhões de euros. E eles também tiveram aqui como reforço, ó, o Sterling veio do Chelsea emprestado para jogar essa temporada e o Neto veio do Bournemouth aí para ser goleiro reserva, Neto, goleiro brasileiro. E em saídas, o Arsenal vendeu o Emil Smith-Rowe, que era considerado uma joia do Arsenal aí quando surgiu, mas depois teve lesões e tal, não conseguiu mais voltar a ser o que era antes. Foi vendido ainda por 31 milhões de euros, cara, impressionante. Sério, o mercado inglês é uma loucura. Nketiah foi vendido ao Crystal Palace por 29 milhões de euros e o Aaron Ramsdale foi vendido ao Southampton por 21 milhões de euros. Acho que no Arsenal não teve nenhuma perda considerável, não, sinceramente. Balanço total do Arsenal, gastou 108 milhões de euros, vendeu 82 e tem um balanço negativo de menos 26 milhões de euros. O mercado, ok, o Arsenal sinceramente não precisava de tantas contratações assim, não. Um que o pessoal costuma falar muito é que o Arsenal tinha que trazer um centroavante, tinha que ir lá no Sporting, dar um caminhão de dinheiro para trazer o Gyökeres. Mas sei lá, acho que se o Arteta achou que não precisava, o Havertz lá metendo gol, tá conseguindo desempenhar bem, então eu acho que eles não precisavam tanto assim não. Partimos aqui então para o Manchester City, os atuais campeões da Premier League, que também não precisavam se reforçar tanto assim, porque o elenco do City já é muito bom. E os dois grandes reforços dele para a temporada foram a contratação do Savinho por apenas 25 milhões de euros, uma contratação cheia de maracutaia ali, mas enfim, esse vídeo aqui não é para falar sobre isso, uma baita contratação do City. Savinho é muito bom jogador, estava lá no Girona emprestado, né? E foi contratado em definitivo aí pelo City junto ao Troy por apenas 25 milhões de euros, já começou muito bem. E o Ilkay Gundogan, que foi contratado a custo zero, estava lá no Barcelona, as coisas não estavam funcionando muito bem, a Barça estava querendo se livrar dele para abrir espaço na folha salarial para escrever o Diogo, e aí liberou ele a custo zero e o City foi lá e chega, pode voltar Gundogan, finge que nada aconteceu, e o Gundogan chegou lá para reforçar o Manchester City. E em termos de saídas, obviamente a principal venda deles, o Julian Alves, vendido por 75 milhões de euros, o João Cancelo, finalmente o Guardiola conseguiu se livrar do João Cancelo, vendido ao Al Hilal por 25 milhões de euros e outros caras aqui que não são tão destacados assim. Balanço geral do mercado do City, gastaram 25 milhões de euros, venderam 141 e tiveram um balanço positivo de 116 milhões de euros, cara, olha aí. Nem sei se isso aqui é o Manchester City ou se é algum clube que costuma vender seus jogadores por valores muito bons, porque realmente acabaram tendo um lucro bem bacana, obviamente, muito por conta da venda do Julian Alves. Vamos agora para o Manchester United. O Manchester United teve uma janela relativamente bem movimentada, né? Precisavam se reforçar. Trouxeram o Leny Yoro, zagueiro que estava lá no Lille, zagueiro muito jovem, de muito potencial. Só fez uma temporada no profissional, mas o United já quis contratar ele, 62 milhões de euros. Com detalhe, o Yoro só tinha mais um ano de contrato com o Lille, só que o United estava disputando a contratação com o Real Madrid, então por isso eles ofereceram uma grana preta aí para conseguir trazer ele. E ele já se lesionou, o cara mal chegou e já tá lesionado, aí quebrou um dedo do pé, vai ficar uns 3 meses parado. Manuel Ugarte foi contratado aí junto ao PSG por 50 milhões de euros, o volante que o United precisa, né? A gente viu aí a atuação do Casemiro contra o Liverpool. Acho que o Ugarte, quando tiver bem fisicamente, vai ser titular do United. Matthijs de Ligt, uma contratação muito boa também, 45 milhões de euros, um zagueiro que o United precisava, né? Quanto mais zagueiros eles poderiam contratar, melhor. Joshua Zirkzee foi destaque do Bolonha na temporada passada, meteu uns golzinhos lá na Série A, foi contratado por 42 milhões de euros. 23 anos de idade, o Zirkzee pertenceu ao Bayern de Munique já. É um atacante interessante, eu acho que valia o investimento, embora, como eu sempre digo, dos times ingleses muito inflacionado. E o Mazraoui, lateral direito, contratado junto ao Bayern por 15 milhões de euros, também um bom reforço. Todo reforço para a defesa que o United pudesse pegar era
muito bem-vindo. E em termos de saídas, né, eles tiveram aqui o Scott McTominay sendo vendido para o Napoli por 30 milhões de euros. O agressor doméstico Mason Greenwood, Patife, sendo vendido aí ao Olympique Marseille. Finalmente o United se livrou desse traste. Aaron Wan-Bissaka, vendido ao West Ham por 17 milhões de euros. O Wan-Bissaka que ficou uns bons anos aí do Manchester United, perdeu espaço, foi vendido para o West Ham. Camboala vendido para o Villarreal, Hannibal Lecter, mentira, esse aqui não é o Lecter não. Hannibal vendido para o Burnley, enfim, muitas outras saídas aqui na equipe do Manchester United. Rafael Varane, ó, o contrato dele acabou, ele foi lá no Como da Itália, inclusive já tá com o murmurinho aí que talvez eles rescindam o contrato dele, porque o cara mal chegou no Como e já tá lesionado. Rafael Varane, infelizmente, cara, não tem mais físico para jogar futebol. Balanço geral do Manchester United. Gastaram 214 milhões de euros, venderam 103 milhões de euros, balanço total negativo de menos 111 milhões de euros. E para finalizar aqui o nosso vídeo, Chelsea, o clube que, meu Deus, olha o tanto de gente, o clube que mais gosta de contratar jogadores na história do futebol, Chelsea, administrado pelo Todd Boehly. Chelsea contratou aí o ponta Pedro Neto, português, que estava jogando bem lá no Wolverhampton. 60 milhões de euros, meu Deus do céu, é muita grana. João Félix, grande Chelsea, contratou o João Félix finalmente por 52 milhões de euros, junto ao Atlético de Madrid. Dewsbury Hall, estava lá no Leicester, contratado por 35 milhões de euros, meia central. Philip Jorgensen chegou ali para ser goleiro reserva do Chelsea, contratado do Villarreal por 24 milhões de euros. Mike Penders, goleiro do Genk, contratado por 20 milhões de euros. Aaron Anselmo, do Boca Juniors, contratado por 16 milhões de euros. Renato Veiga, do Basel, contratado por 14 milhões de euros. Caleb Willy, do Atlanta, da Major League Soccer, contratado por 10 milhões de euros. E Marco Guyul, do Barcelona, contratado por 6 milhões de euros, além de jogadores ali que chegaram por custo zero, esse Adarabiot e o Jadon Sancho, que eles pegaram emprestado do Manchester United. Cara, é impressionante. Olha o tanto de jogador que o Chelsea contratou, cara. O Chelsea acho que era o clube que menos precisava contratar, porque o elenco deles já estava lotado, e mesmo assim eles foram lá e contrataram uma penca de jogador. Você aí, toma cuidado, que se pais contrataram você tá com um contrato com o Chelsea e nem tá sabendo, viu? E em saídas eles tiveram aqui o Ian Maatsen, vendido para o Aston Villa por 44 milhões de euros. Conor Gallagher, vendido ao Atlético de Madrid por 42 milhões de euros. Lewis Hall, vendido ao Newcastle por 33 milhões. Lucacão, finalmente o Chelsea conseguiu se livrar do Lukaku. Contrataram ele por mais de 100 milhões de euros, venderam agora por 30 milhões ao Napoli. Hutchinson, Diego Moreira, outros caras aqui saindo por custo zero. Vários sendo emprestados, olha o tanto de empréstimo aqui, meu Deus do céu, esse elenco do Chelsea é uma loucura total. Balanço geral do Chelsea, gastou 238 milhões de euros, vendeu 175 milhões de euros e fica com balanço negativo de menos 63 milhões. É um balanço negativo até que ok, né? Mas, porque assim, eles contrataram muita gente, mas também conseguiram se livrar de alguns caras ali, então acabaram não tendo balanço negativo tão alto assim, mas é sempre impressionante ver como a estratégia de mercado do Chelsea é um caos total. E agora, dando uma olhada nas transferências mais caras, né? A gente tem aqui o Julian Alves, foi a contratação mais cara de toda a janela de verão da temporada 24-25, custou 75 milhões de euros. Depois a gente tem o Dominique Solanke, contratado pelo Tottenham, custou 64 milhões de euros. Lenny Yoro, contratado pelo United, 62 milhões de euros. Moussa Diaby, que já é Al-Ittihad, né? Não é nem futebol europeu. Pedro Neto, contratado pelo Chelsea por 60 milhões. João Neves, contratado pelo PSG por 59 milhões. Amadou Onaná, e deixou o Everton para ir para o Aston Villa, contratado por 59 milhões de euros. Dani Olmo, contratado pelo Barça por 55 milhões de euros. Koopmeiners, contratado pela Juventus por 54 milhões. E, para fechar o top 10, Michael Wallace, contratado pelo Bayern por 53 milhões. A gente tem vários outros jogadores aqui, eu não vou citar todos, obviamente, mas se você quiser dar uma pausazinha no vídeo para conferir, esses foram os jogadores mais caros da janela de verão da temporada 24-25. Como eu falei, um mercado bem modesto, bem tranquilo, nenhuma grande bomba. Acho que a maior bomba provavelmente foi essa do Julian Alves, né, que escolheu deixar o City para jogar no grande Atleti, mas fora isso, nada demais, um mercado bem tranquilo. Então esse foi o vídeo, meus filhos. Acho que acabou ficando um vídeo bem longo, tá? Me desculpem aí, por favor, mas a gente conseguiu dar uma passada de régua legal aqui na janela da temporada 24-25. Muito obrigado pela sua atenção aqui, deixa o like no vídeo, nos vemos no próximo. Um grande abraço, valeu!